Fala Pricetiqueiro, tudo bem com você? Estamos começando uma aula agora falando sobre o que? Price Action. O que é Price Action? Mas Luiz, esse vídeo é para quem? É para você que não sabe ainda o que é Price Action, mas quer se tornar um Pricetiqueiro, assim como eu e as centenas, milhares de alunos que vão estar nos acompanhando por aqui. Antes de começar esse vídeo contando um pouco sobre o que é Price Action, te ensinando um pouco sobre o básico do Price Action, não esquece, curte esse vídeo, compartilha com quem possa se interessar pelo conteúdo e também comenta aqui sobre um conteúdo que você quer ver aqui no canal. Agora vamos para o nosso vídeo. O que é Price Action, Luiz? Basicamente eu posso resumir para você como é a história contada da eterna luta entre touros e ursos. É uma luta que acontece todos os dias, o tempo todo. Pessoas querendo comprar, pessoas querendo vender. Isso já acontece desde a época do pregão Viva Voz, aquela loucura. Compre aí, vende aí, vende aí, vende aí, Petrobras vale, olha isso, Petrobras vale. E um monte de outras ações, é claro. Só citei 2 nomes. Olha só, tudo isso é sempre a briga entre compradores e vendedores. Compradores querem comprar e ver o preço cada vez mais alto. Vendedores querem vender e ver o preço cada vez mais baixo. A pessoa que lê o Price Action, ela vai identificar pontos de força, falta de força e muita força. Através disso, ele vai encontrar padrões de entrada nesses contextos para gerenciar o seu risco e conseguir retornos ótimos, muito bons. E logo depois, eu tenho aqui falando para você, o que é Price Action puro? Price Action puro simplesmente é análise de candles, ou análise do preço, sem nenhum indicador. Eu tiro todos os indicadores e olho apenas para o preço. O que o preço fez e o que eu vou fazer em relação a isso. Já eu vou mostrar para você através de um exemplo no gráfico. Quais os pontos positivos do Price Action e quais são os pontos negativos do Price Action. Isso eu vou mostrar a seguir. Primeiro, eu vou exemplificar a guerra que acontece entre touros e ursos. Vamos para a tela. Imagina que aqui em cima é a tribo dos ursos. Os ursos estão aqui em cima, tranquilos, vivendo em paz. Mentira, tem porrada o tempo todo. E os touros estão aqui embaixo, vivendo na sua tribo também. Ok, mas por que touros embaixo e ursos em cima, Luiz? Pode me explicar? Sim, porque os touros são responsáveis por dar chifradas para cima no preço, levando o preço para cima. E os ursos são responsáveis por dar patadas no preço, levando o preço para baixo. Essa briga acontece aqui no meio do gráfico e o gráfico vai formando as características dele. Se for de candles, características de alta, características de queda. Sendo assim, você vai analisar quando os ursos estão mais fortes e quando eles estão mais fortes, você vê algo desse tipo. Eu vou desenhar em vermelho para que você entenda melhor pensando em queda. E aí, os candles vão se fechando cada vez mais baixo. Esse candle, só exemplificando para você e explicando se você for iniciante, esse é o ponto de abertura de um candle negativo e esse é o ponto de fechamento de um candle negativo. Isso é chamado de corpo do candle, é a distância entre a abertura e o fechamento. E em cima você pode ver algo assim, embaixo também. Isso aqui a gente chama de pavio e é responsável por mostrar para a gente a variação máxima dos candles. Sendo assim, essa é uma queda onde os vendedores estão levando o preço para baixo e aí os touros, à medida que vai chegando próximo à aldeia deles, começam a aparecer os arqueiros, estão daqui da muralha jogando flechas e aí vão defendendo o seu território, fazendo com que o preço suba um pouco, e aí vai subindo cada vez mais, buscando preços mais altos. À medida que os dois lados começam a aparecer no mercado, é quando a gente tem uma fase que é chamada de lateralidade. Estudando um pouquinho mais sobre Price Action, você vai entender melhor essa fase. Mas é basicamente quando o preço não consegue sair de uma região. E, na maioria desses momentos de lateralidade, você vai ver muito pavio
e corpo de candle cada vez menores. Então as características que mais se sobressaem na lateralidade são os pavios, beleza? Porque os pavios indicam principalmente um equilíbrio de forças nessa região. O equilíbrio de forças nessa região aqui, que é a região da briga constante entre os dois. Agora eu vou mostrar para você no gráfico, te exemplificando como acontece essa guerra aí entre touros e ursos. Esses candles brancos são os candles positivos e os candles pretos são os candles negativos. Olha como acontece essa briga. Primeiro, os compradores aparecem levando o mercado até esse ponto. Lembrando que o pavio ele é responsável pela variação máxima, mas o preço fechou mesmo aqui. Logo depois, vamos analisar só os fechamentos, a cada 5 minutos, onde o preço estava cada vez mais baixo. Vejam como a aldeia dos touros começou a dar porrada para cima, né? E os fechamentos ficaram cada vez mais altos. Vejam como essa força foi começando a ser trocada e os touros conseguiram vencer a batalha. Então, o Price Action faz a leitura dessa força para entender onde que aconteceu a virada e dessa forma você consegue criar contextos e criar estratégias de entrada de acordo com o que o mercado está te falando, sem precisar olhar notícia, sem precisar olhar dados de outro gráfico, sem precisar de mais nenhum gráfico além dos 5 minutos ou qualquer um que você escolher. Eu utilizo 5 minutos para day trade e o gráfico de 1 hora para swing trade. Detalhe, para as criptomoedas ultimamente, eu estou operando com um gráfico de 15 minutos e olhando o gráfico de 1 hora no máximo, para criar uma tendência maior. Se você é novato, fique tranquilo. Todos esses conteúdos vão ser mostrados aos poucos em programas que eu estiver fazendo aqui no canal. Então já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Agora eu quero falar sobre os pontos negativos do Price Action. Se você quer um atalho, você infelizmente não vai poder estudar Price Action porque ele exige mais estudo. Só que eu te garanto, independente da época, da fase e do que acontecer no mercado, você vai estar preparado para operar tudo. Se você se preparar o suficiente, se você estudar o suficiente, depois de um tempo, depois de muita prática, você vai ser fera em qualquer fase do mercado. Agora olha só, tudo isso é uma escolha para você. Você pode se dedicar apenas a uma fase. Não é à toa que vários dos magos do mercado focam sua energia em fazer 80% de todos os lucros em 20% do tempo. Isso daí nada mais é do que potencializar momentos bons e perder pouco nos momentos ruins. Galera, além disso, um outro ponto positivo é utilizar o Price Action, a leitura de contexto, nas suas estratégias mais automatizadas, como no Renko. Você consegue perceber no Price Action se o mercado começa a mostrar sinais de lateralidade ou de continuidade. Utilizar padrões como padrões de suporte e resistência para potencializar tanto parâmetros de saída em alvos, quanto também levar um possível trailing stop da melhor forma, analisando se aparecem mais compradores ou vendedores e a partir daí tomando as suas decisões. Não se esqueçam, Price Action depende de muita prática. Quanto mais prática você tiver, mais longe você vai chegar. Com um gerenciamento de risco sólido e os conceitos de Price Action que são abordados aqui no canal, tanto nesse vídeo quanto nos próximos que virão e em vídeos antigos, você vai ter muito conteúdo para evoluir junto comigo, para evoluir junto com o canal. Então, mais uma vez eu peço, curte esse vídeo para chegar em mais pessoas e compartilhe ele também. Além disso, deixe um comentário se você curtiu esse vídeo para eu ficar mais feliz um pouquinho. Fique com Deus e um abraço.